Olá, sou a doutora Roberta. Hoje eu tô aqui com a doutora Luciane, que é biomédica há mais de 10 anos, já passou por vários locais de trabalho, tá há 5 anos na estética e é especialista em preenchimento full face. Tudo bem, Lu? Tudo bem. Lu, conta aqui pra gente, você já fez, quando você fez o seu primeiro preenchimento full face, qual foi a sensação? Olha, na verdade, quando eu fiz a primeira vez, eu fiquei, assim, bem... com bastante expectativa, né, de ver como que ia ficar. E, assim, é muito legal fazer o preenchimento full face, porque realmente você consegue modificar todo o rosto do paciente, sem deixar exagerado, né, isso é muito importante falar também, do que você ir fazendo, um preenchimento aqui, um preenchimento ali. Às vezes a pessoa ela precisa realmente desse full face para ter um resultado mais satisfatório. É verdade. E quando você fez, você usou quantos ml da primeira vez? Olha, foi uma paciente de sexo feminino, né? A gente utilizou aí 6 ml, não foi uma quantidade tão grande, né? Então a gente trabalhou a área de bigode chinês, o malarzinho, que ela sentia aquele derretimento da face, e fizemos um pouquinho de mandíbula também. E referente aos produtos que você gosta de usar no full face, você tem um favorito de uma marca específica? Olha, hoje eu tenho utilizado bastante o Up da Elikia, mas eu sou bem aberta a marcas, né? Então eu não fico presa, só uso aquela marca. Tudo vai depender da espessura da pele do paciente, da indicação mesmo. Mas hoje eu tenho utilizado bastante da marca Elikia. Muito bom. E quando que você fala para o paciente, olha, você precisa fazer um full face, porque você não vai ter o resultado que você espera. Porque a maioria dos pacientes que chegam pra gente, chegam e falam assim, quero melhorar só o bigode chinês. Mas a gente, como profissional, sabe que não é só o bigode chinês que precisa melhorar. Tem todo um contexto de pele envolvido e tal. Como que você aborda isso com o paciente? Na verdade, assim, no desenrolar da conversa, né, eu tento fazer com que ele me mostre o que incomoda e eu mostro pra ele como que é feito, né? Então, normalmente, quando o paciente tem um bigode chinês, não é diretamente no bigode chinês que a gente trata. Então, eu explico a causa, que normalmente é dessa região aqui do malar, e aí eu consigo mostrar pra ele a importância dele fazer esse tratamento completo, né? Então, eu não falo que, você tem um defeito ali, eu mostro que a causa daquele incômodo vem realmente aí de um outro lugar. Exatamente, a gente sabe que decorrência do próprio envelhecimento, a gente tem a queda, né? Exato. Começa a aparecer os sulcos, quando não é tratado, a gente não tem um resultado satisfatório só com um preenchimento, né? Exato. Aí, outra coisa também que eu queria te perguntar é que eu acho que uma pergunta fundamental é quando você vê um paciente que não está dentro do seu consultório e que chega falando para você que estava com expectativa de fazer um preenchimento e tal, como que você indica um bom profissional para ele? No caso, você fala se não estiver dentro da área na minha área de atuação. Também, mas por exemplo, alguém que é de longe, que você não vai conseguir cobrir, mas que é um conhecido seu e que fala, eu quero fazer um preenchimento, o que você me indica? Você fala para ele tomar quais cuidados na escolha do profissional? Na verdade, assim, saber o histórico desse profissional, saber se ele realmente é habilitado, a procedência dos produtos. Então é muito importante no atendimento você mostrar tudo ali na frente do paciente, abrir na frente dele. Então isso é essencial. E realmente ver o histórico, né? Então se de repente é uma pessoa que você já tem uma indicação, é ainda melhor, porque essa pessoa já conhece. Mas se não, pesquisar, ver a avaliação no Google, que tem bastante relevância também, porque lá eles vão colocar o que eles gostaram e também o que não gostou. Então, acho que é essencial fazer uma pesquisa aí antes de ir direto no profissional. Fazer uma escolha responsável, Exato. Né? Referente ao full face, explica um pouquinho pro pessoal como é feito o full face, porque a maioria pensa que o full face é só a harmonização aquela que a gente vê, que todo mundo fica com a cara igual. Normalmente o full face, quando a gente fala nesse tratamento, a gente não tá falando somente de preenchimento. Então, às vezes a gente faz um conjunto, né? Normalmente a gente faz a aplicação da toxina botulínica e aí pontos de preenchimento, dependendo da idade do paciente, já precisa de um estímulo de colágeno, né? Então, no full face, não necessariamente sempre vai ser só o preenchimento.
Então, às vezes a gente vai abordar com outros tratamentos também. E o que você observa primeiro quando você faz a avaliação do full face? Olha, na verdade, primeiro o histórico do paciente, né? Então, toda a parte expectativa primeiro, né? Porque é muito importante, mas também a ênfase ali da reclamação do paciente, né? Porque às vezes o paciente, ele realmente só quer aquela queixa. Então, se a gente pega e já fala, olha, você precisa de um full face, às vezes eu posso assustar aquele paciente. Então, eu vou sentir como que é o paciente para aí sim eu indicar ou não naquele primeiro momento. E quando que você não indica? Por exemplo, você olhou para o paciente e viu que não vai caber um full face ali, que ele precisa de muito além do preenchimento full face, e aí você fala, Olha, eu não indico quando eu vejo que é caso cirúrgico. Porque às vezes o paciente ele tá com uma flacidez tão excessiva que nada que eu fizer vai ser suficiente. E então eu sei que eu não vou conseguir entregar o meu melhor para ele. Então aí eu já vou indicar para um colega, né, um profissional que consiga fazer essa abordagem que sai fora da minha área. Então quando eu vejo que eu não vou atingir aquele resultado, aí eu prefiro passar para o colega do que fazer e não entregar. E se o paciente insiste, fala, não quero fazer cirurgia, você tem algum... Quando ele não quer fazer cirurgia, o que eu vou falar pra ele é que assim, eu tenho alternativas para melhorar, mas eu nunca vou conseguir chegar a um resultado de cirurgia. Então, se ele quer melhorar tantos %, eu consigo ajudar. Agora, se ele vai fazer aquele procedimento achando que vai ter um resultado cirúrgico, aí muitas vezes eu prefiro demitir o paciente do que eu pegar e falar, não, tá bom, aceito, e depois eu ver que eu não vou entregar e ele ficar insatisfeito. O pior é que quando a gente demite um paciente, alguns deles apresentam a gente como incompetente, né? E é bem ao contrário, a gente está evitando uma queixa futura, passando por um profissional que realmente vai dar o resultado que ele espera, de cirúrgico, né? Que é a nossa área, e ainda assim ele sai falando que não, ela não vai conseguir. E assim, muitas vezes ele não entende que a gente tem um limite de atuação. Então, eles acham que a gente vai resolver todos os problemas com 1 ml. Né? Então, esse que é o problema. Então, às vezes eu prefiro que realmente fale mal, mas eu não vou entregar, né? Porque é pior do que eu pegar e aceitar e depois frustrar ele e eu também, né? Eu tive uma paciente há uns anos atrás, que ela veio com uma queixa de papada, dizendo que tinha ido ao cirurgião e saiu de lá arrasada, porque o cirurgião falou pra ela que não dava pra fazer a cirurgia que ela esperava, porque era muita pele, que aquilo acumulou ao longo dos anos e precisariam ser feitas em 3 etapas cirúrgicas, ou seja, era muita pele. E ela falou assim, não, mas eu vi na televisão que vocês conseguem com Ultraform e com N tecnologias. Eu tentei explicar para ela diversas vezes que não, e mesmo assim ela insistiu. Foi num outro profissional que falou para ela que ela ia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai ficar bom. E voltou mais frustrada ainda pro meu consultório e falou, não, vou fazer o cirúrgico, me indica um cirurgião plástico. Eu indiquei um amigo meu, que é cirurgião lá em São Paulo, ele é ótimo. E aí ela ficou feliz. E hoje em dia ela mantém na estética, claro, porque ela já é uma senhora, mas fez o cirúrgico mesmo. Sim, e assim, eu acho que, na verdade, quando você vai num profissional e ele te deixa mal, aí no caso desse que avaliou ela vai buscar outras opiniões, porque às vezes dá pra fazer, mas a forma de abordagem ali não foi a correta, e aí ela ficou achando que era algo muito ruim e aí ela se frustrou. Então acho que assim, vale a pena às vezes você ir em outros profissionais, se você não se sentiu bem ou ficou insegura, pra bater o martelo, principalmente cirurgia, né? Porque cirurgia é algo mais invasivo, então você tem que realmente estar 100% aí alinhado. E você já passou por várias outras por franquias, né? E outras clínicas. Conta um pouquinho dessa experiência pra gente quanto ao full face feito nas clínicas e franquias. Na verdade, quando a gente fala em franquias, os profissionais, os pacientes, eles vão muito mais focados em um único procedimento, mas esperando um resultado de full face, né? Então,
dependendo da franquia, às vezes eles têm os focos, né? Então, foco em uma tecnologia. E às vezes eles fazem toda aquela fantasia de que somente aquilo vai resolver. E na cabeça do paciente, ele acha que aquilo só vai resolver. Né? Então é difícil a gente plantar essa semente do full face em franquias, porque eles querem investir pouco e quer ter às vezes um resultado que é além do que a gente pode entregar. Né? Então assim, nessas franquias que eu passei, para ser bem sincera, eu não fazia tanto full face. Tá, então era mais os procedimentos padrões e em poucas quantidades. Até porque assim, em franquia, muitas vezes o paciente ele tá passando ali na frente, ele não conhece o profissional. Então ele não vai pegar e entregar e vai falar assim, eu vou fazer um full face, eu nunca vi você, eu vou fazer um full face. Então pode ser que ele faça, mas isso leva um tempo para criar uma confiança e tudo mais. Exatamente. Quando a gente fala em franquia, eu também já trabalhei em algumas. Bem isso, focado numa técnica específica, meio congelado. Graças a Deus hoje eu trabalho em uma que eu tenho mobilidade para trabalhar, tenho várias técnicas disponíveis, mesmo assim algumas restrições também, o que dificulta, mas para mim é a melhor que eu já trabalhei e eu vou permanecer nela. Tem N franquias aí, né? Então, assim, tem os prós e os contras, né? Então, eu acho que em todas as que eu trabalhei, o que eu achava interessante era realmente a qualidade dos produtos, isso aí não tem o que falar, a forma de preparo. Mas acaba que é mais engessado até para que eles consigam ajudar caso dê algum problema. Então, se cada um faz uma coisa, para eles também é difícil ajudar. Então, eles preferem manter um padrão para que, se ocorrer, eles sabem como ajudar. Então, tem essa questão também. É uma dificuldade, ainda mais hoje com a gama de profissionais se formando, né, e já indo para o mercado de trabalho cru. Qual que é o erro mais comum que você vê lá no seu consultório de outros profissionais? O paciente chega com uma queixa de, eu fiz e não gostei. Olha, isso não só no particular, quanto nas franquias também, o principal procedimento que tinha muito problema era em região de olheiras. Então, às vezes o paciente ele não tinha indicação para fazer um preenchimento, às vezes tinha flacidez e já fazia um preenchimento. E aí, assim, às vezes até você consegue reverter, mas imagina que você fazendo um preenchimento, se a pessoa tem flacidez, você está enchendo ali aquela flacidez. Você vai lá e remove o ácido hialurônico, mas a flacidez vai ficar ainda pior. Então, assim, é um procedimento que é reversível, mas dependendo do que o paciente tem, pode deixar ele pior. Então, eu acho que é o procedimento que eu tomo mais cuidado para indicar, né? Porque realmente a pessoa tem que ter muita indicação para fazer. Eu também não gosto de fazer. Preciso? Sim, mas ainda não fiz. Tem que ir com cautela, né? Porque às vezes você vai lá e já tudo é preenchimento. Não, não é. Às vezes você vai fazer um outro procedimento que já vai entregar o que o paciente Exatamente. Espera. No meu caso é cirúrgico, né? Por conta então ainda tem essa questão. Aí eu vou pegar e vou preencher e vou deixar pior? Não, né? Então... Exatamente. Eu queria preencher por conta da minha cara mais avantajada, mas não posso por causa disso. E aí eu fico nessa... sinuca de bico. Faço o fio de vez em quando aqui pra... Já ajuda, pelo menos na parte de flacidez, né? Mas você não tá inflando a região, você só tá... Eu gosto muito do fio hidra pra essa região de olheira, porque ele volumiza legal. Então eu coloco o hidra aqui em mim, na calha, e ele já me dá um resultado legal e já não fico tão incomodada, aí tá bom. Já tá ótimo. Até eu poder fazer. Você gosta de usar, porque pros pacientes que estão nos assistindo, pessoal, preenchimento não é tudo igual. Né? Não são todos os pacientes que precisam daquele determinado produto, tem técnicas diferentes, né, Lu? Tem. A Lu pode falar um pouquinho mais sobre os locais de aplicação, se ela usa cânula, se ela usa agulha, se ela prefere técnica mista, o tipo de produto que a gente usa para cada área, que também é diferenciado, né, Lu? Sim. Conta um pouquinho o que você faz em cada região, para os pacientes entenderem que não é o mesmo produto para todas as regiões. Então, não é porque sobrou da olheira que eu consigo colocar no lábio, que sobrou do queixo que eu consigo colocar na olheira, né? A gente tem diferentes... Só pra você. Deixa mudando. É porque ela falou das pacientes que estavam assistindo, a única pessoa que está assistindo sou eu. Não, amor, mas a boa assistir, né?
Corta essa parte, pelo amor de Deus. A parte Ai, vai. Respira. Tô suando, gente. Calma, mulher, calma. Eu me seguro muito para não rir, mas eu não consegui. Olha lá, vamos ver dele. Tá Tem vendo? que colocar uma Tá suando. persiana ali nele. Vamos lá. Então, referente à técnica, explica um pouquinho pra gente. Ai, agora foi você começou. O que tá acontecendo com esse Vai. Bom, em relação à técnica, eu faço mista, então depende muito da região. Então, região de malar, mandíbula, eu prefiro utilizar a cânula, tá? Mas não é uma coisa que eu falo assim, eu só uso cânula. Não, eu consigo mesclar assim tranquilamente. Então, lábio eu mesclo bastante, o queixo também mesclo bastante. E em relação a material, essa questão que você falou de, às vezes o paciente faz uma região, sobrou um pouquinho, quer pôr na outra, não é bem assim que funciona, porque cada material ele vai se comportar de uma forma. Então, quando a gente pensa no material de alta reologia, a gente está falando em projeção, a gente precisa de algo que se comporte ali como se fosse um osso. Então, assim, muitas vezes se eu pegar um produto desse e colocar num lábio que a gente conversa, que a gente precisa que seja macio, pode ser que não fique tão natural. Mesma coisa uma olheira, né? Às vezes a gente até consegue trabalhar com um produto de alta, mas a gente tem que ter muita cautela. Então, usar uma quantidade menor. Então, tudo é adaptável. Mas existem realmente procedimentos que não tem como você querer um pouquinho daqui, colocar ali, que não vai dar bom. E às vezes, aquela quantidade que o paciente comprou não é suficiente nem para a região que ele está usando, quem dirá a gente dividir por um monte de região, né? Então, é muito importante a gente saber utilizar o produto certo para a região correta, para não ter nenhum problema. Exatamente. Então, pessoal, produto de corporal é para corporal, produto para facial é para facial. Tem alguns tipos, inclusive, como a doutora Lu disse, referente à reologia do produto. O de queixo imita osso, mandíbula, para projeção, para demarcação, ele é um ácido mais durinho. Para lábio tem que ser um produto mais macio. Para olheira tem que ser um de mais ou menos ali, para não juntar água e também para não ficar uma bolsa no olho. Então tem que tomar cuidado. Tem um monte de gente que não sabe fazer um preenchimento adequado. Tem que tomar muito cuidado com o tipo de profissional que você escolhe para fazer o seu full face. Você pega bastante intercorrência de outros profissionais lá na sua clínica ou você não assume? Na verdade, assim, não chega pra mim, mas assim, depende muito do tipo de intercorrência para assumir ou não. E depende muito do paciente também, tá? Então, às vezes você tá diante de uma intercorrência que, para você fazer aquele novo procedimento na mesma região, você vai precisar, por exemplo, remover um produto. Né? Então, assim, dependendo da intercorrência, sim, a gente quer, em primeiro lugar, ajudar o paciente, né? Então, às vezes é algo que incomoda tanto ele, não, eu não quero voltar naquele profissional e fica apreensivo, mas quer resolver. E às vezes já é até um paciente seu que já veio com essa queixa antes e pela confiança decidiu tratar com você. Então, acho que depende muito da intercorrência. Eu não costumo assumir uma intercorrência que vai virar um caso médico, por exemplo. Se é só, ficou com o lábio um pouco torto, então teve uma etípe, colocou o fio de um lado errado e escapou, aconteceu qualquer coisa desse tipo, a gente não consegue resolver em consultório. Mas quando se trata de necrose, que aí a gente já sabe que não vai adiantar eu tentar tratar isso em consultório, porque não vai dar certo, que vai gerar uma intercorrência muito maior, às vezes até uma hospitalização do paciente, aí eu não pego, falo pro profissional que fez, vai ter que encaminhar para o hospital, porque é muita responsabilidade você assumir um erro desse e chega no hospital e falar, foi fulana que fez. Na verdade, assim, às vezes o paciente ele fica, ele não quer de jeito nenhum ver aquele profissional, então assim, entre eu falar, volta no profissional que ele não quer e vai para o serviço médico, se não for uma intercorrência minha, eu encaminho para o
médico. Porque se é uma intercorrência minha, eu vou saber lidar e vou evitar ao máximo com que chegue nisso. E se chegar, eu vou acompanhá-lo até o médico. Então, assim, o paciente fez com o profissional, não quer voltar no profissional, vai pro médico. Também eu não vou ser negligente de falar assim, eu não vou resolver, o colega que resolva, eu tô vendo que é um negócio grave e ele também não vai lá no profissional e vai dar algum problema pior. Então, se a gente vê que a pessoa tá muito nervosa, não quer, médico, né? Claro que o profissional é o que sabe realmente o que fez, né? Deveria saber como resolver, mas se ele não quer, a gente encaminha pro médico mesmo. Mas, no meu caso, eu trataria. Então, isso aí eu assumiria, acompanharia, então assim, isso é muito importante. Exatamente, quando a gente faz com um profissional que conhece a técnica, sabe o produto que utilizou, o plano que ele foi, que ele fez, o procedimento, ele sabe até onde está normal, onde não está, e ele sabe como resolver caso agrave um pouco. Então, os primeiros sinais de alerta, a gente que fez o processo, a gente tem como resolver facilmente. Agora, quando vem de um outro profissional, você não sabe o produto que ele utilizou, não sabe o plano que ele aplicou, não sabe quanto ele aplicou, aí fica muito mais difícil de tratar, né? Sim. E saber a técnica certa para você aplicar determinado produto é muito importante. Porque a gente tenta, ao máximo, minimizar o risco para o paciente quando é o nosso, né? Sim. Agora, quando vem de outro, a gente não sabe. Mas assim, não quer dizer que nunca vai acontecer com a gente. Mas é importante, eu acho que antes de você saber preencher, você tem que saber como tratar. Né? Então, assim, se você sabe, você vai fazer com segurança e se der algum problema, você vai conseguir tratar. Exatamente, antes de virar uma necrose ou um caso mais grave, né? Exato, e aí assim, muitos profissionais vão falar, mas eu tenho meu limite de atuação porque eu não posso prescrever. Mas, gente, pra você chegar no nível de ter que prescrever, é porque você deixou muito tempo ali o paciente sozinho. Então, a gente, dentro do nosso limite de atuação, a gente consegue trabalhar muito bem antes de precisar. E se precisar, a gente vai realmente pedir a ajuda do colega, mas não passar pro colega. Falar assim, eu fiz isso e isso, eu sei como fazer, só que a partir desse momento eu preciso de alguém que prescreva pra mim, por exemplo, mas eu sei o que fazer. Então não é, eu não sei o que fazer, toma aí e resolve. Não, quem fez fui eu tenho que assumir. Lu, e conta uma coisa, eu sei que você fez farmácia também. Fiz. Como que funciona isso pra você? Você sabendo o que você tem que fazer e o que você tem que prescrever pro paciente? Na verdade, assim, a faculdade de farmácia, falando em estética, o limite de atuação ele é muito parecido com a biomedicina. Então, eu também não posso prescrever, né? E então, a gente fica até esse limite. Mas, em relação a saber mais do que o biomédico, eu acho que é empatado aí em relação à medicação. Até porque, assim, é uma medicação padrão. Então, não é nada que o farmacêutico vai saber mais do que o biomédico, não. Se você tem ali aquele curso de intercorrência, sabe, os primeiros socorros básicos, então independente do profissional, a gente vai conseguir tratar. Falando em biomedicina e farmácia, é o mesmo limite de atuação. Então eu não consigo mais do que o biomédico. Eu sei que eu não vejo como um problema a não prescrição biomédica, porque da mesma forma que nós, como profissionais, a gente vê muita intercorrência de profissional que não tem técnica, que não tem o manejo certo, muitas vezes nem é formado, ou não tem especialização na área, tá aí fazendo porque está na moda e vamos fazer, né? Isso aconteceria também com a prescrição. Então, imagina, se todo mundo pudesse prescrever. Então, assim, por exemplo, o dentista, ele acaba, às vezes, medicando antes, porque já é uma prática deles, eles sabem ali o que tá fazendo, já é do convívio. Agora, liberar para todo mundo e a gente, eu vi que o medicamento... Não, gente, tem que estudar, vai fazer o curso certinho, vai atuar dentro do seu limite. E se não der, você vai, sim, pedir uma ajuda, mas você vai falar, olha, isso, eu sei o que fazer, mas eu não posso, por exemplo, fazer uma prescrição. Exatamente. Agora, para a mensagem final aqui pra gente, vamos falar em coro pros pacientes, que 1 ml não faz milagre. Não faz, gente, não adianta. E assim, quando o profissional está indicando, não quer dizer que ele está te indicando porque ele quer ganhar dinheiro. Às vezes é realmente aquilo que o paciente precisa. No consultório eu costumo, até pelo meu rosto dá para perceber, eu não gosto de exageros. Então, para os meus pacientes também, eu sempre indico o mínimo do mínimo.
Pra quê? Pra que eu entregue um resultado, mas pra que eu não deixe o exagero, porque não é nem o que eu gosto. Então, pro meu paciente também eu não vou indicar. Então, tem o paciente que gosta do exagero, vai no profissional do exagero, e tem o paciente que gosta do natural, vem comigo, vem com a Roberta. Como vocês podem ver, a gente é do natural. Assim, eu faço os procedimentos, então preenchimento, já fiz todos esses. Mas eu fiz o que eu precisava, não além do que eu precisava. Eu nem os que eu precisava, Lu. Algumas coisinhas ainda precisam, mas a gente vai fazer. Eu ainda não fiz nada. Eu faço botox regularmente e é isso. Fiz o queixo recentemente, a Ellen fez pra mim. Ai, queixo Só. é vida. Só que eu fiz de preenchimento até agora. Tô querendo fazer lábio porque eu notei que tá envelhecendo, tá ficando mais murchinho. A parte de baixo principalmente. Notei que eu tenho uma simetria aqui no biquinho. Ah, mas todo mundo, né? A minha olheira, lógico, eu tô com 40, né? Então... menina, aqui a já gente deu... tem que fazer os procedimentos mesmo, porque não tem jeito. Eu quero fazer um harmonicar. Quer fazer pra mim? A louca. É sério, eu quero fazer, por conta do preenchimento de têmpora, e fazer uma área que já vai melhorar essa região que eu não gosto, mas que eu sempre tive, que isso é natural da minha família. Então não adianta eu querer remover tudo, que ficar com cara de Barbie que não vou ficar, né? Porque aí tem que ver essas características, né? Às vezes, o paciente, por exemplo, tem uma olheira que é mais escura, sempre teve. Olha, não adianta você pegar e prometer, falar, vou fazer um peeling, vou resolver a vida. Não vai resolver. Não vai. Então tem que ser realista. Às vezes é melhor você falar, passe seu corretivo e viva, do que você pegar e falar, não, vamos fazer um peeling, a pessoa vai ver 0% ou vai ver 5%. A gente sabe qual é a expectativa do paciente, então não adianta. Tem alguns casos que a gente já falou. Mas tem alguns casos que eu tive um retorno muito legal, principalmente com o tio glicólico pra olheira, mas era assim, semana sim, semana não. Semana sim, semana não. Ia pra sempre, né? Então assim, é igual melasma. Não adianta você querer resolver o melasma com uma sessão que não vai resolver. Não é só a mancha ali, é todos os fatores externos. A alimentação, às vezes um tempo mais quente, um banho quente, tudo isso. Um cortisol elevado. É muita coisa, não é uma só... alimentação inflamatória. Não é só a estética, é multidisciplinar. Exatamente. Eu falo isso para os meus pacientes de estética, principalmente de melasma, que é crônico. Tento conscientizar, que a gente consegue clarear, mas que ele vai voltar em algum momento. É um controle, né? Como se a gente tivesse um diabetes, uma pressão alta, a gente vai ter a vida toda, só que a gente consegue controlar tomando uma medicação. Então é isso. Tem que cuidar, tem que passar protetor, não adianta querer se expor ao sol. Eu tenho paciente que tem melasma e ela fala, eu adoro ficar lá estirada no sol. Não vai resolver. Então dá pra ter as duas coisas. É a mesma coisa, o paciente que você faz botox tem a ruga aqui embaixo e ela quer o arqueado, mas ela não quer, ela quer tirar a ruga. Não tem como, gente. Eu falo, escolhe. Não. Ou você fica com arqueadinho, ou você fica com a ruguinha. Os dois. Não tem como ter os dois. Isso também acontece muito no full face, que a pessoa entra no consultório querendo o rosto que não é dela. Por exemplo, um lábio que traz uma referência que não cabe no rosto dela, que às vezes você vê que a aba termina junto com a comissura e ela tá querendo uma boca igual a do Coringa, que nem no cabe, meio da pupila. E o lábio a gente não vai conseguir fazer modificar, a gente vai trabalhar dentro da anatomia do lábio. Exatamente. Então, tem a pessoa que é a boca de Angelina Jolie, mas ela tem o lábio igual de Gisele, que não tem o biquinho, não vai ficar igual, gente. Mas é complicado de explicar isso pro paciente quando ele já vem com uma ideia fixa e alguém algum dia disse que ele poderia fazer, né? Na verdade, assim, nesse caso, assim, o meu limite é esse. Se eu não vou conseguir entregar, se o outro profissional falou que conseguia, então acaba encaminhando para o outro profissional, porque não adianta. Não tem como eu mudar o formato de um lábio. Então, assim, a gente, claro, mexe em assimetrias, corrige, volumiza, mas não adianta eu querer mudar a anatomia do lábio, não tem como. Então, gente, deixando um recado aqui. Lu, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Eu agradeço o convite. Só para encerrar, gente, full face é decisão. O paciente é que bate o martelo falando se ele quer fazer ou não. Tem que usar o produto certo e escolher um profissional preparado. Tá aqui a doutora Lu, a gente vai deixar o arroba dela lá, se quiser falar também pra lá com a canção. Tô atendendo aqui em Alphaville, né? O meu arroba é DRA Luciane Lopes. E assim, estou esperando vocês.
E é isso. Eu vou lá. Tô fazer esperando uma você também. Não vou fazer um full face porque eu tô em processo de emagrecimento, não vai poder resolver muita coisa. Mas a gente vai melhorando aos melhorando poucos. aos pouquinhos. Tchau!